Seguro saúde ou plano de saúde? Qual seria o melhor? Qual que é a diferença entre seguro saúde e plano de saúde? A diferença está em quem administra. Por exemplo, né? Tem seguradoras que são bancos que têm seguradoras de carro, residência e também tem plano de saúde. E tem empresas que são mais próprias para plano de saúde, como por exemplo Notre Dame, né? Intermédica, eles são exclusivos, né? A Amil é exclusivo para plano de saúde. Então a diferença entre seguro é que vem de uma seguradora de vários produtos e ele é apenas mais um produto, tá? Por exemplo, o Bradesco. O Bradesco tem vários produtos e tem o plano de saúde, né? Que é o Seguro Saúde Bradesco. Tá lá no meio, no portfólio de produtos. Não deixa de ser diferente ou ruim ou melhor. Só é administrado por uma empresa que tem muitos outros seguros. Aí então a questão é, qual é o melhor? Não tem diferença do melhor ou do pior. O melhor do pior é particularidade de cada empresa, como ele atende o cliente e como ele oferece aí a proteção para as famílias. Entendi. Então o seguro de saúde realmente vale a pena. Sim, o plano de saúde, o seguro saúde vale muito a pena. Por quê? A saúde nossa, ela é primordial. Em alguns países, por exemplo, que não tem saúde pública, né? Tudo que é particular é muito caro mesmo. Aqui no Brasil nós temos o público que nos ajuda bastante, mas a população do Brasil é muito grande também. Nós precisamos também pulverizar isso para o particular, para que a gente garanta uma ótima qualidade no atendimento, né? Quem já não passou num posto de saúde ficou na fila e em alguns casos até desistiu de ser atendido porque estava muita fila, por exemplo. Em outras ocasiões você chegou lá e foi bem atendido. Mas e se acontecer de bem na hora que você mais precisa, você chegar lá e não conseguir ser atendido? Aí sim, você vai passar por um grande problema. E é importante que você tenha aí um plano de saúde, sim. Qual que é a melhor opção para minha família? O plano de saúde, ele tem várias categorias e várias faixas de valor, né? E é importante que você consiga honrar o plano de saúde mês a mês, por um período, né, recorrente. Se você pagar 6 meses e parar, você perde todo o histórico com a companhia e se contratar de novo, terá carências. Então, o importante para que você escolha um plano bom para você é aquele que você pelo menos consegue arcar mensalmente aí e não interromper os pagamentos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é assim, quanto maior o valor que você investe no plano de saúde, as categorias vão te colocando numa posição de seleção. E você vai meio que subindo a escala social. E você vai chegar num plano onde tem menos pessoas para ser atendido. Sendo dessa maneira, você tem que avaliar o quanto de exclusividade você gostaria de ter, né, versus o quanto você pode pagar. Se você conseguir pagar o topo do plano de saúde, quando você chegar no hospital, certamente você já será atendido e será atendido com um cafezinho, com bolachinha, com toda exclusividade. Médico vai na sua residência recolher exames, motoboys retirar documentação para reembolso. Então tem toda uma questão de luxo aí, caso você consiga entrar no topo dos planos de saúde. Se você não tiver condições financeiras de manter essa estrutura, você vai indo mais, diminuindo a régua, né, até chegar no ponto que você vai ficar muito próximo ao nosso atendimento público. É assim que nós escolhemos o que é melhor para sua família. Resumindo, o quanto de exclusividade você deseja versus o quanto você pode pagar. Ele é acessível para as pessoas que precisam contratar? Quando nós passamos por uma situação de necessidade de saúde, o valor não é barato. Se você tem uma doença crônica, precisa tomar medicamentos e não tem desconto, né? É muito caro. Se você precisa de uma cirurgia qualquer, um acidente, vai fazer um ponto, você vai gastar valores altos. A mulher teve um filho, vai fazer o parto, vai gastar lá seus 15, 12 mil reais. Aí se você for colocar isso no convênio médico, no plano de saúde, vale muito a pena. Teve um caso de um cliente nosso, né, que ele obteve câncer na laringe. Fez muito mal para ele ficou 3 meses na UTI, né, ficou internado, aí ficou fazendo acompanhamentos, né, com a equipe, né, do Hospital Santa Paula. E imagine se fosse tudo particular, ultrapassaria o valor de 300 mil reais. E ele, pagando lá o convênio dele de 800 reais por mês, fez todo esse tratamento, sem custo adicional. Então, será que vale a pena? Muito a pena, porque a gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa conosco. É uma garantia. Então a gente não pode depender do serviço público. Olha, muitas pessoas dependem, mas se a gente entrevistar ali um por um,
você vai ter muitos depoimentos tristes, né? Que foi num momento de epidemia e não conseguiu aí a ser atendido e perdeu o parente no corredor. O médico estava totalmente estressado porque atendeu mais de não sei quantas pessoas no dia e na hora da cirurgia daquele dente querido não estava descansado o suficiente para poder fazer e acabou que errando o procedimento. Você vai ouvir muita história desse sentido. Mas aquele que não consegue arcar com o custo de um plano ainda funciona. O outro rapaz também, que é um amigo meu, e ele passou a utilizar o plano depois que ele sofreu um acidente jogando bola. Né? Tava jogando futebol e aí aconteceu um impacto lá entre dois jogadores, ele mais um, e ele quebrou a perna, deu fratura exposta na tíbia. E aí ele foi lá no convênio e fez todo o procedimento, colocou pinos, tudo direitinho, que se ele fizesse isso no particular, seria o olho da cara. Eu passaria de 100 mil fácil, né? E ele lá, paga o seu plano lá, o convênio médico. O dele, por exemplo, deve ficar em torno de R$ 600 por mês. E ele falou, nossa, eu não paro mais de pagar o plano, nem pra mim e nem para as pessoas da minha família. Quer dizer, todos os integrantes da família dele hoje devem, juntando tudo, devem pagar lá seus 8 ou 9 mil reais por mês. Mas ele fala, eu não deixo de pagar isso, por quê? Eu não sei quando um filho meu vai sofrer um acidente de bicicleta, ou uma filha, ou um parente meu, aconteça alguma situação de doença, e aí o convênio vai vir a calhar, vai vir a salvar. Se eu não tivesse meu plano de saúde, ele disse, eu não teria como tá andando aqui hoje, recuperado. Eu ia pro público, e aí é a caixa de surpresa. Pode ser que seja bem atendido, mas se tivesse num período difícil, não seria. Ele tem essa ciência e ele falou, eu não paro de pagar meu convênio, nunca.